Bem, boa tarde, pessoal. Todos que já estão aí acessando o nosso ambiente, participando da nossa aula. Sou o professor Jefferson. Hoje nós estamos reunidos aqui para poder trabalhar um pouquinho do conteúdo com vocês, dar uma devolutiva aí das perguntas que vocês manifestaram no ambiente de estudos. Nós programamos a aula para ser em formato de pergunta e resposta, para não ficar aquele negócio muito engessado. Então terá essa aula a participação de 3 professores, que eu vou passar o microfone aqui para que os professores também possam se apresentar. Primeiras damas. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Carolina. Uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Nós já tivemos outras 2 oportunidades de dialogarmos por vídeo, né? Hoje é uma aula com outros 2 colegas para trabalhar um pouquinho dos conteúdos que a gente já viu na unidade 1, 2, 3 e 4. Então é uma retomada aí dos principais pontos, aspectos, já fazer nesse formato aí de debate, né? Um debate mediado. E aí eu espero que vocês façam um bom proveito desse momento e também utilizem o espaço aí do YouTube para enviar as perguntas de vocês, caso surja alguma dúvida do que a gente está trazendo aqui de conteúdo, das perguntas que a gente vai responder e quiserem interagir, é só enviar aí pelo espaço virtual as dúvidas que a gente vai responder ao vivo, tá bom? Façam um bom proveito. Olá, pessoal. Meu nome é José Renato. É muito bom encontrá-los novamente e agora na presença dos alunos dos professores Jefferson e da professora Carolina. É muito legal ter esse contato com vocês. É um contato importante, é um contato que a gente tenta se aproximar um pouco mais de vocês, né? E tenta tirar as dúvidas que até agora vocês estão tendo e que a gente também tenta falar um pouco mais sobre o nosso conteúdo, né? Trabalhar o conteúdo. Vocês têm lá no ambiente virtual 4 aulas que a gente já disponibilizou e que vocês já leram, com certeza, né? Vocês já leram. E a gente vai trabalhar um pouquinho alguns temas dessas aulas durante esse momento. E vai ser um debate e é um formato interessante porque vocês vão ter várias perspectivas, né? Da nossa visão, visões diferentes dos professores diferentes. É muito interessante. Pessoal, então nós pensamos nesse formato de pergunta e respostas e nós não vamos utilizar alguns conceitos que estão postos aí no nosso material de estudo, mas nosso objetivo é fazer uma reflexão, que esse é o maior objetivo das aulas presenciais. Então, as perguntas nós só pedimos para que vocês manifestem no final, todas serão respondidas, podem já formular aí, que no finalzinho da nossa apresentação, nós iremos responder todas. Nós fizemos um roteirozinho para a aula, esse roteiro ele vai ser disponibilizado também para vocês aí no ambiente de estudos, hein? Vocês precisam se preocupar com relação a anotar essas perguntas, ok? Então, aí partindo já para a primeira aula, que nós trabalhamos os diversos tipos de conhecimento e o lugar da ciência, nós abordamos as questões de uma pesquisa e dessa necessidade do questionamento dentro deste processo aí de conhecimento, quais são esses tipos de conhecimento, e aí, partindo dessa primeira fala, eu trago aqui a primeira pergunta que que vai ser trabalhada pelo professor Renato, que seria: quais os tipos de conhecimento e qual o mais difundido na vida acadêmica? Como esses tipos de conhecimento contribuem para a formação do estudante que inicia o ensino superior? Agora eu passo aqui pelo professor para ele trabalhar um pouquinho aí conosco. Então, pessoal, vocês tiveram a aula 1, vocês clicaram nela e logo quando entraram na aula 1, né, lá no comecinho lá do nosso trabalho, vocês viram um infográfico, né? O infográfico que mostrava um pouquinho dos tipos de conhecimento lá. Se vocês estiverem agora com o computador disponível, se vocês quiserem abrir e dar uma olhada, vocês vão ver que os conhecimentos que tem lá no infográfico são empírico, filosófico, científico e religioso, né? São 4 tipos de conhecimento, 4 exemplos de tipos de conhecimento, né? Cada um tem uma característica importante e relevante para nosso crescimento, né? A gente tende a, às vezes, achar que só o conhecimento que está na academia, né, que seria mais o conhecimento científico, que ele é o mais relevante, mas não é bem assim. A gente tem outros tipos de conhecimento que são bem relevantes, né? O que seria o conhecimento empírico, né? É um conhecimento que está baseado mais no senso comum, nas vivências das pessoas, no que as pessoas passam para você no seu dia a dia, né? O conhecimento religioso é o que a gente adquire na nossa crença, né? Então é baseado nos dogmas, né? Que são as certezas lá das nossas religiões. E o conhecimento filosófico é quando a gente pega um tema e a gente mergulha nele e tenta falar um pouco mais e tenta descobrir um pouco mais sobre aquele tema, né?
Mas, respondendo um pouco à pergunta, qual que é o mais difundido na vida acadêmica? Vai ser um pouco mais o conhecimento científico, né? A gente vai abordar mais sobre o conhecimento científico, que é o conhecimento que vai gerar perguntas, né? Questionamentos, que a gente vai ter que responder esses questionamentos, responder essas questões. Então, o conhecimento que a gente vai exercitar um pouco mais dentro do ambiente acadêmico é o conhecimento científico, tá? Pessoal, e só contribuindo aí com a fala do professor Renato, por que o conhecimento científico ele é o mais difundido? Porque ele é o que questiona os outros conhecimentos. O conhecimento empírico, ele a todo momento, ele é questionado pelo conhecimento científico. A partir do momento que um conhecimento científico, que um conhecimento empírico é questionado, ele é questionado pelo conhecimento científico. Então, por isso ele é muito difundido. E por isso vocês precisam compreender esse conceito, que é o que nós utilizamos aí inclusive nas nossas atividades que nós estamos realizando. E ainda nesta linha, eu faço outra pergunta para a professora Carolina para ela trabalhar conosco, que é o que é o conhecimento científico, qual o posicionamento do estudante quanto ao conhecimento científico, como vocês precisam se comportar diante desse conhecimento. Obrigada. Como o professor José Renato já colocou, é isso, né? O conhecimento científico ele vai ser o norte para a nossa vivência acadêmica. No ensino superior, a gente vai utilizar mais essa forma de conhecimento para guiar nossas condutas, nossas pesquisas, principalmente, né? Então, é importante caracterizá-lo. Lá no nosso material, a gente tem, fazendo uma retrospectiva histórica, né, a consolidação do conhecimento científico, principalmente com a modernidade. Então, existe um filósofo bastante importante para o estabelecimento, principalmente do que a gente considera como dúvida metódica, ou a dúvida como um método, né, de investigação, que é o René Descartes, que eu imagino vocês já conheçam dos estudos de ensino médio, mas a gente vai partir também aqui agora para estabelecer o que é o conhecimento científico. E aí, para o Descartes, no discurso do método, né, que é quando ele estabelece quais são os pilares para se considerar uma forma de conhecimento como ciência, ele coloca o pilar principal é isso, é utilizar a dúvida como método, é olhar para o dogma da religião, ou olhar para o conhecimento empírico lá do senso comum, da vivência, e questionar isso, né? Porque as coisas estão sendo tomadas dessa forma. Ou pegar, às vezes, paradigmas da filosofia, né? Dúvidas que são próprias da filosofia, como uma dúvida da filosofia da linguagem, né? O que vem antes, o pensamento ou a expressão desse pensamento, né? Que é uma dúvida que permeia o pensamento ocidental desde o platonismo, enfim. É você transformar isso daí num objeto para ser analisado, para ser pesquisado, né? Então, o René Descartes, na modernidade, ele vai criar lá, com o discurso do método, toda uma organização do que vem a ser a ciência. E, a partir dele, a gente vai ter várias escolas, né, escolas acadêmicas e escolas científicas, que vão ter como preocupação principal o que a gente chama de epistemologia, que é o estudo do conhecimento propriamente científico. Então, para a gente aqui, vocês enquanto estudantes, a segunda parte da pergunta, né? Qual o posicionamento de vocês quanto ao conhecimento científico? É esse, é sempre trazer um questionamento das verdades e para trazer esse questionamento das verdades, utilizar-se de um método. Então, quando a gente for trabalhar lá na organização dos trabalhos de vocês, né, dos pré-projetos, a gente, em geral, em pré-projetos, em projetos de pesquisa, projetos científicos, a gente parte de uma dúvida, de um questionamento ou de um objeto de análise, e aí dessa dúvida, desse questionamento, a gente vai aplicar um método para verificar se aquilo que a gente traz como dúvida é verdadeiro, falso, né, que são os axiomas, os valores de verdade. Então, em linhas gerais, é isso, né? Só uma apresentação um pouquinho do que a gente já viu lá no conteúdo. Ótimo, professora. Pessoal, e aí, continuando ainda nessa perspectiva, por que nós focamos tanto nessa diferenciação do conhecimento científico e do conhecimento empírico aí nessa primeira aula? E no nosso material também está bem trabalhado, em determinado momento fica até um pouquinho repetitivo, porque é o principal objetivo aí desse início da nossa disciplina, que é que vocês compreendam essa diferença. Por quê? Essa compreensão vai levar vocês, inclusive, na hora de buscar um material para realizar uma atividade que nós estamos propondo, para vocês pensarem nisso. Será que esse conhecimento, essa atividade que eu estou construindo, ela está partindo de um conhecimento empírico ou do conhecimento científico? E aí, a partir disso, aqui também nós agora direcionamos para que o professor Renato trabalhe um pouquinho, uma pergunta que diferencia e tenta trabalhar esses dois conhecimentos, que seria qual a diferença entre o conhecimento científico e empírico. Porque é importante considerar as experiências e as vivências do estudante nesse processo de pesquisação.
Então, pessoal, para tentar fazer vocês entenderem um pouquinho essa diferença, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu tenho um avô que é centenário, ele fez 100 anos no ano passado. E eu adorava escutar as histórias do meu avô. Ele contava muitas histórias. Ele não estudou, né? Ele foi agricultor a vida toda, mas ele tinha muita história para contar. E ele chegava para mim e contava: aconteceu isso de tal forma. E eu sempre acreditava no que ele falava, né? Depois de um tempo, eu comecei a ver que algumas coisas que ele contava, algumas coisas que ele falava, não fazia tanto sentido ou não estava tão correto quando você pensava no que a gente estava vendo na escola. E eu ficava assim: nossa, mas será que meu avô está errado? Será que a escola está errada, né? E aí é mais ou menos isso aí, esse meu questionamento que ocorreu aí quando eu era criança. Na verdade, o que estava acontecendo é que eu estava descobrindo na escola algumas questões estudadas por muitas pessoas e já um pouco mais claras, né? Enquanto que meu avô, como ele não estudou, ele tinha uma perspectiva única de vida e ele colocava aquilo como a verdade dele. Dessa pergunta já está lá. Por que é importante considerar as experiências e vivências dos estudantes? E aí, colocando o meu avô como estudante, né? Por que é importante considerar essa vivência dele? Porque ele realmente está passando alguma coisa com o que ele quer dizer, né? Mesmo aquilo não estando tão correto, a gente precisa entender que foi a vivência dele. E a vivência de vocês também é importante. Vocês têm que trazer a vivência de vocês para a sala de aula. Só que aí vem um ponto importante. A gente tem que trazer nossa vivência, mas a gente tem que esquecer um pouquinho nossas certezas, muitas vezes. Porque a gente entra, muitas vezes, num ambiente empírico, né? Que é esse ambiente do senso comum. É um ambiente em que a gente acha que a gente tem razão em alguma coisa, mas que é uma certeza que não foi estudada, uma certeza que não foi testada, né? E aí, quando você coloca o conhecimento científico, ele já é um conhecimento um pouco diferente. Você vai ter lá a sua teoria, a sua hipótese, ela vai ser testada por pessoas, por outras pessoas, né? Não só por você. E a partir disso você vai ter uma ideia um pouco melhor de como aquele processo ocorre. E aí vai deixar de ser um achismo, né? Ou algo que você acha de como o processo ocorre, para algo testado, e que é um pouquinho mais confiável, acaba sendo um pouco mais confiável. Mas, colocando novamente como ponto relevante, e inclusive isso é um ponto científico, muitas vezes as pesquisas vão em busca do conhecimento tradicional, e a partir desse conhecimento tradicional, elas melhoram, elas tentam ver, e às vezes esse conhecimento tradicional ele já está muito correto, né? Porque é uma vivência, é uma experiência que aquelas pessoas tiveram durante muitos anos, né? Então, a gente não pode dizer assim, não, é um conhecimento empírico, ele é irrelevante. Também não é assim. Ele tem sua importância, mas a gente precisa saber tratá-lo, né, e testá-lo depois para poder torná-lo conhecimento científico, tá? Pessoal, só um exemplo aí que eu vivenciei na minha família. Assim, eu sei que já estavam buscando resolver e solucionar algumas questões relacionadas ao que era feito. Eu trago um exemplo da minha família. Minha avó, ela sempre utilizava uma planta, que aqui nós conhecemos como mastruz, para cicatrização de feridas. E sempre deu muito certo. Mas não havia um artigo ou uma produção científica baseada nos métodos que já foram citados pelos professores, que evidenciava e mostrava qual fragmento, qual estrutura daquela planta que realmente participa do processo de cicatrização. Então, quando a minha avó utilizava, a gente pode dar o exemplo que era o conhecimento empírico. A partir do momento que um pesquisador entrou numa universidade ou num centro de pesquisa e isolou aquela substância que causa a cicatrização e comprovou para a sociedade que aquilo tem o valor científico, o valor para a medicina, aquilo se tornou um conhecimento científico. E é isso que nós queremos trabalhar com vocês. Muitas vezes, e até o nosso trabalho dentro do fórum de debates, ele acaba indo muitas vezes para o conhecimento mais popular, que é o conhecimento empírico. O que nós queremos que vocês trabalhem lá também? Trazendo autores que comprovem essa fala de vocês. Isso é muito importante, porque vocês saem desse conhecimento que às vezes a gente acaba indo para o conhecimento popular, empírico, e adentrem nesse conhecimento científico. Dentro da universidade, esse conhecimento ele é muito importante. Ele participa do processo de formação de vocês. É vocês validarem aqueles conhecimentos, é vocês demonstrarem que aquele conhecimento ele já tem uma validação científica. E nessa perspectiva, nós precisamos diferenciar os dois. Não que o conhecimento empírico ele seja negativo, ele é interessante também. Inclusive, o conhecimento científico, ele muitas vezes surge a partir das hipóteses que são geradas pelo conhecimento empírico. Então, não que nós não queremos que vocês desenvolvam esse conhecimento, vocês trabalhem a partir desse conhecimento. Aí, nessa perspectiva, eu passo aqui para o professor Renato.
Não, é porque eu lembrei de um exemplo que eu acho que é interessante, que é um outro lado da história. Quem que lembra da pílula do câncer? Vocês lembram disso? A pílula do câncer foi uma pílula que um pesquisador desenvolveu na USP e que ele falava que resolveria, né, que iria tratar o câncer, mas que ela não passou pelo protocolo científico de teste científico. E acabou que gerou uma polêmica nacional e projetos querendo que ela fosse disponibilizada para as pessoas antes dos testes oficiais. E depois que os testes oficiais foram realizados, se verificou que, na verdade, a pílula não funciona. Então, aí já é uma outra perspectiva, né? É o conhecimento que, teoricamente, seria científico, que não foi testado. E que não é conhecimento científico, no final das contas, porque ele não passou por todo o protocolo, apesar de que o pesquisador ele tinha uma base, possivelmente ele também tinha uma história dessa, tal formulação química aqui é importante para o câncer, né? E ele achava, tinha certeza que aquilo ia resolver, mas que, na verdade, no final das contas, não passou pelos testes, então não tem um funcionamento prático, né? Então, acabou que a pílula do câncer, essa história acabou ficando de lado, né? Mas que gerou toda uma comoção no Brasil, as pessoas querendo que fosse aprovada de todo jeito, né? Mesmo sem ser testado. Então, acabaria que as pessoas iriam tomar um medicamento que não iria funcionar para nada, né? Então, é um outro ponto aí desses conhecimentos, né? Pessoal, isso que o professor trouxe é bem interessante. Assim, eu trago outro exemplo também, que esse momento é mesmo para a gente trabalhar com vocês esses exemplos. Talvez a gente já traga alguns exemplos da área de saúde, que são os exemplos que eu percebo que eles são mais facilmente compreendidos. E o que eu trago? Que mesmo o conhecimento científico, ele precisa ser apurado. Nem tudo que está posto como conhecimento científico é a verdade absoluta. Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui na aula 2, mas o que eu queria colocar para vocês é outro exemplo. Um medicamento que foi utilizado aí por muitos anos, que era a talidomida, por mulheres gestantes, ele, em determinado momento, nós descobrimos que ele causava o não desenvolvimento de membros de crianças. E foi utilizado por muitos anos aí. Tem uma geração aí de crianças sem membros, e até sem alguns órgãos, que vieram desse processo que era a construção do conhecimento, que aquela medicação ela era utilizada para um fim, mas em determinado momento ele foi negativo. Então, até no processo de estudos de vocês, a seleção desses materiais são muito importantes. Hoje nós temos também, trazendo já como outro exemplo, uma área da medicina que é conhecida como medicina baseada em evidências. Então, a partir de uma evidência científica, o médico toma as atitudes dele para tratar um paciente. Então, veja que mesmo o conhecimento científico, que já está validado por métodos e técnicas, ele também precisa de um processo de avaliação. Ok? E aí, nós partimos aí para a segunda aula, que é a ciência moderna, aspectos históricos e fundamento da verdade científica. Então, nós fizemos lá, e vocês perceberam no nosso material, que tem toda uma caminhada do conhecimento científico até chegar onde nós estamos hoje. E aí eu faço a pergunta para a professora Carolina para ela conversar um pouquinho conosco, que é, de acordo com nossos estudos e o que foi trabalhado lá no nosso material, qual conhecimento seria necessário ser aprimorado, ou que o estudante tivesse uma visualização interessante e... deixa eu ver aqui... exatamente. De acordo com nossos estudos, o que foi considerado verdade em determinado momento já não é em outro. A professora vai comentar um pouquinho sobre isso. Exatamente também sobre essa questão da verdade, que às vezes ela é flexível, que a gente tem que fazer esse processo de reflexão para contestá-la. Só lembrando aí que esse material a gente vai disponibilizar na plataforma, né, para eles terem acesso a esse roteiro de perguntas que a gente está propondo, que é baseado nos nossos conteúdos, no que a gente tem disponibilizado para vocês nas aulas, né? Então, a questão do que é considerado verdade, né? Por muito tempo, a ciência foi considerada um paradigma, uma forma de organização de conhecimento em conteste. Mas, na verdade, é isso, né? Com a evolução dessa crítica à ciência, aí daqui a pouco a gente vai falar, né? Sim, também. A gente foi vendo, na verdade, as coisas são flexíveis e a verdade não é sempre um construto que pode se manter. E aí o exemplo são os sistemas, né, de organização do sistema solar, né? Então, durante muitos anos se considerou que o centro do universo era a Terra.
né? Então, esse modelo foi propagado desde Aristóteles e foi durante toda a Idade Média, esse modelo heliocêntrico. Até viu Copérnico e dá uma nova leitura para o universo, falar que, na verdade, então, com esse modelo heliocêntrico, você tem uma mudança de paradigma, uma mudança de olhar, uma mudança de verdade científica. Então, a preocupação sempre da ciência, principalmente da ciência moderna, é isso, é tentar impor uma verdade a partir de evidências que são comprovadas com métodos, mas a depender da subjetividade do pesquisador, do olhar que o pesquisador, a pesquisadora dá para aquele objeto de pesquisa, aquela pesquisa ela vai ser enviesada, ela vai ter uma leitura diferente. Às vezes, até o mesmo método, quer dizer, métodos diferentes dão respostas diferentes, então, às vezes, utilização estatística. Por exemplo, é só olhar agora essa época eleitoral. Você pega um instituto de pesquisa, como o IBGE e o Datafolha, às vezes o mesmo instituto, ou institutos diferentes, utilizam diferentes metodologias e têm respostas diferentes. Às vezes as respostas são um pouquinho diferentes, né? Uma discrepância de 2, 3 pontos, mas você vê uma diferença por causa do método que é utilizado. Então, é sempre importante a gente, enquanto cientista, ter essa flexibilização do que é a verdade e não se fechar só, a única forma de conhecimento que eu vou acessar é o científico, porque às vezes isso, né? Você tem um conhecimento popular de senso comum que pode servir como um ponto de partida para uma pesquisa, para você validar uma sabedoria, uma coisa que está sendo já utilizada por muito tempo, trazendo efeitos positivos. Às vezes você pode partir de um dogma ou de um pensamento filosófico para uma forma de organização social. Um exemplo que eu acho que é interessante é de um filósofo que se fala muito, né? E não só um filósofo, ele é um cientista social, ele é economista, que é o Marx, né? As pessoas falam bastante, mas o Marx às vezes tem problemas na teoria dele, na obra dele. Ele parte de um paradigma que é filosófico para montar um modelo econômico para explicar um regime de funcionamento social que é o modo de produção capitalista, né? Então, é um exemplo aí de como as áreas de conhecimento elas se intercalam, uma dialoga com a outra, e às vezes isso, né? As verdades elas podem ser contestadas, elas podem trazer outras respostas, né? O que é verdade no momento é testado e validado por novos métodos e passa a não ser mais verdade. Então, a gente tem que sempre flexibilizar também a ciência, né? Não colocar a ciência nesse lugar de verdade absoluta ou de uma resposta única para fenômenos que têm muitas naturezas, às vezes naturezas distintas. Pessoal, bem legal a fala da professora Carolina. Eu também trago aqui uma fala que eu ouvi uma vez do Rubem Alves, que é um educador brasileiro que eu acho que deveria ter tido um pouquinho mais de visibilidade no país, e foi um dos que eu mais costumo ler. Ele disse em uma entrevista que nós temos que visitar a ciência e revisitar a ciência porque a vida é muito rápida. Não dá para a gente ficar testando tudo. A gente tem que pegar algumas coisas já, porque errar é muito negativo. Nosso período de vida ele é muito pequeno. Então vamos pegar também algumas coisas prontas, algumas coisas que algumas pessoas passaram aí por momentos da vida testando, para evitar esse desperdício de vida. Ele falava isso, eu acho muito interessante quando ele tem essa fala. E aí, nossa terceira aula aí, que trabalha os fundamentos da ciência, né? Trabalha um pouquinho dos paradigmas, a classificação da ciência, como ela é trabalhada. E eu trago aí uma pergunta para o professor Renato, que é no nosso material de estudo, né? O processo de produção do conhecimento não parte do zero. Por quê? Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em algum tema de pesquisa, seria muita pretensão nossa achar que a gente é um pequeno gênio que ninguém nunca pensou naquilo, né? Inicialmente, quando a gente está nos nossos primeiros anos da universidade, a gente sempre pensa nisso. Nossa, eu vou descobrir uma coisa. Quando você começa a estudar, você vê que já tem um monte de gente que já estudou, que já passou pelo tema, né? Então, existem várias coisas que já foram tratadas durante o tempo, né? Então, a primeira coisa, existem fatos. Então, você tem que ir em busca dos fatos, né? Quais são os fatos que ocorrem com relação ao tema que eu busco, né? Se você faz o curso de contabilidade ou curso de direito, vai ter que fazer seu TCC, você vai ter que ir em busca de algum fato. Vai encontrar alguns fatos e você vai começar a construir o seu conhecimento. Então, ele já não começou do zero, porque já tem alguma constatação rolando em algum momento, né? Você também vai ver que para você poder descobrir o que você quer, você vai ter que ter um método de pesquisa. E é muito mais difícil você criar um método do zero. Então, você vai ter que ver, será que não já tem um método para eu tentar descobrir isso? Será que alguém não já aplicou um método que vai me ajudar a conhecer esse meu fenômeno, né? Então, ir em busca de um método de alguém que já buscou. Então, se já tem um método, é porque já tem alguém fazendo aquilo. Então, nunca vai partir do zero, né? Então, esse é o ponto, né?
Além disso, vai ter todo um rol de metodologias que você vai poder aplicar, né? Então, vários pesquisadores que estão lá batalhando, trabalhando e criando um referencial teórico amplo que vai basear aquele tema que você vai tratar. Então, a ideia de que a gente vai tratar o conhecimento do zero, ela é uma ideia muito complicada, porque a gente tem muita gente trabalhando com muita coisa já. Até na minha área, né, eu sou biólogo, a gente tem uma dificuldade muito grande assim, de achar espécies novas, né, por exemplo. A gente brinca que as espécies novas elas estão em museus, porque elas já foram coletadas por alguém e faltam só ser descritas, né? Quem não é da nossa área acha que a gente está andando na mata e olha assim, opa, olha uma espécie nova aqui de um ratinho, mas isso não acontece mais, não tem como. Porque todo esse conhecimento ele já está acumulado de alguma forma, né? Então a gente tem que ir em busca desse conhecimento acumulado nos museus, por exemplo, né? Então nada parte mais do zero, tá, pessoal? A gente já tem pessoas que estão aí estudando e vendo os temas, vão ter fatos, referencial teórico, vocês vão ver que tem muita coisa aí quando vocês quiserem escolher um trabalho para fazer, por exemplo, o TCC de vocês. Só aproveitando essa fala do professor Renato, que quando ele fala que nada parte do zero, e aí vocês, enquanto estudantes, que podem já estar até em acompanhamento com algum dos professores da universidade, nessa caminhada aí da produção científica, por exemplo, quando ele fala que nada parte do zero, é quando nós vamos produzir ciência, e aí a gente sempre já pensa em como é que eu vou comunicar essa ciência. Nosso objetivo sempre, quando nós produzimos ciência, é publicar ela, por exemplo, numa revista ou num congresso. E quando você faz, a partir do zero, como foi citado pelo professor Renato, que não tem um protocolo que já está estabelecido, é muito difícil que você faça essa comunicação num veículo desses aí que seja considerado de bom impacto. Então, essa validação dos métodos, ela acontece quando várias produções já são feitas, quando ela é pensada, quando o viés que a professora Carolina também falou, ele acontece dentro do trabalho, ele torna aquele trabalho que a gente chama de mais fraco aos olhares de uma revista. E o processo de publicação da revista também é interessante que vocês compreendam aí. Porque como é que funciona? Eu produzo um artigo, por exemplo, com meu orientador, com meu professor lá no primeiro semestre, que alguns alunos pensam que a produção científica ela só acontece lá no TCC, lá no final do curso. Mas vocês já podem produzir. A produção, ela dentro da universidade, ela deveria iniciar lá no primeiro semestre. Então, como é que acontece? Você, com seu orientador, define um tema, a partir dos métodos e das práticas que já estão estabelecidas no mundo da ciência e contempladas nesse mundo científico que nós estamos comentando, vocês produzem aquele artigo. Pode ser experimental, qual for a pesquisa que vocês estão realizando. E a partir da produção, vocês vão submeter esse artigo a uma revista científica para que ele seja publicado. Todos são publicados? Não. A revista ela tem um grupo de professores daquela área que está ocorrendo a pesquisa. Esses professores eles vão avaliar o artigo e dar uma devolutiva para você e para o seu orientador aí. Pode ser positiva ou negativa. Então, além desses métodos que vocês estão utilizando, em um determinado momento, o artigo, quando ele é publicado, quando ele vira aquela ciência que nós estamos comentando aqui, ele passou também por dois pares, os revisores de pares que nós chamamos, que são duas pessoas da área que conhecem aquela área do conhecimento que vocês estão produzindo aquele artigo. Então, existe um processo que faz com que um conhecimento empírico ele vire conhecimento científico. Okay? E já finalizando aí, então, a aula 3, não é isso? Não, tem mais uma perguntinha aqui que a professora Carolina vai trabalhar conosco, que é o que são os paradigmas científicos que são abordados na aula 3? Eu só vou, antes, falar só um pouquinho recuperar um pouquinho do que eles estavam falando, que eu acho que é interessante, assim, de o conhecimento não partir do zero, né? Quando a gente fala também em paradigmas científicos, é importante pensar isso, né? Enquanto humanidade, a gente tem acumulado uma série de conhecimentos e quando a gente vai fazer um trabalho, às vezes ele é inédito, de fato. É possível, né, criar trabalhos inéditos. Mas o primeiro passo, eu acho, para a produção de um trabalho científico é a gente saber o que já foi dito sobre aquele assunto. Em geral, há coisas publicadas. Então, não pensem, o Einstein publicou a teoria da relatividade do nada, né? Ele precisou de uma base da mecânica clássica newtoniana para, de fato, mostrar que aquela mecânica dava conta de uma realidade que era binária, material, naquele espectro de um paradigma,
para entrar num novo paradigma de relativização de tempo e de espaço. Ele partiu de um dualismo para entrar num novo paradigma mais funcionalista, mais pluralista. Então, a gente tem essas 3 divisões, que são bem clássicas, né? Monista, dualista e funcionalista ou pluralista, que são formas de organização. E eu acho interessante também chamar a atenção isso. A gente está usando uma série de termos técnicos, e esses termos aparecem nos conteúdos de vocês, que eu acho que a gente aqui tem um léxico, e o léxico, né, esse conjunto de palavras que a gente utiliza, ele é muito importante para a ciência. O que diferencia, muitas vezes, o que os especialistas dizem do que o senso comum diz é o léxico específico daquela área. Então, eu estimulo vocês a produzirem já glossários, a começarem a anotar os termos técnicos das áreas de vocês. Quando a professora ou o professor fala lá em paradigma, o que é isso? Vamos pensar isso para além da definição de dicionário, mas como isso me auxilia a entender a área de conhecimento com a qual estou trabalhando. Porque, às vezes, para o senso comum, uma palavra significa uma coisa. Um exemplo clássico. Virou moda agora falar socialização. Para ciências sociais, há diversos sociólogos que partem de paradigmas e olhares para a socialização que, às vezes, são conflituosos. Né? Tem sociólogos que usam um paradigma mais dualista, ou mais monista, ou mais funcionalista, pluralista, para entender a socialização como um processo distinto. Então, são olhares diferentes para um mesmo problema. Então, eu acho interessante vocês já começarem a pensar também qual é o léxico específico da minha área, o que eu digo, quer dizer, qual é o discurso por trás daquilo que eu digo e quais são as teorias e teses que fundamentam a área de conhecimento que eu estou estudando, né? O que eu estou pesquisando, o que eu estou produzindo, o que eu estou publicando. Porque isso tudo constitui a ciência. A ciência é, antes de mais nada, linguagem. É uma forma de organização do mundo. A epistemologia vem disso mesmo, de conhecimento, do estudo do conhecimento. Então, a ciência se debruça muito sobre isso, né? As formas e métodos e modos de organização da linguagem e de uma linguagem apropriada para uma determinada área e olhar de mundo. Né? Então, eu acho que responde ou não. Tentei costurar com o que vocês estavam dizendo antes, que eu achei bem interessante. Pessoal, bem legal a fala da professora Carolina, realmente costurou o que a gente tinha acabado de trabalhar aqui. E aí nós partimos então para a aula 4. A aula 4 ela traz algumas temáticas que eu acho muito interessante, né? Fala um pouquinho sobre a comunidade científica, os órgãos financiadores dessas ciências que nós estamos trabalhando aqui. E aí, antes de fazer a pergunta para o professor Renato, eu gostaria de trazer aqui, nós estamos vivendo um período muito negativo no nosso país, que apesar de o nosso processo de pesquisa-ação ser novo, nós produzimos muito, o Brasil é um grande produtor de ciência, nós fazemos muitas pesquisas, pelo tempo que nós temos nesse setor aí que é de produção de ciências. Nossos órgãos financiadores eles são extremamente novos. E por que eu falei que nós estamos passando por um período muito negativo? Nós estamos com um corte grandioso aí dos setores de pesquisa do nosso país. Isso tem inviabilizado a continuidade de várias pesquisas que estavam sendo feitas aí, que eram verdadeiramente positivas e que seriam aplicadas na sociedade que nós vivemos. Nós não podemos cair, e aí eu não vou citar nomes, mas eu vi um político esses dias falando que a gente não tem que produzir ciência, a gente só tem que utilizar a ciência. Nós somos um país que produz ciência, então nós precisamos continuar, nós temos que lutar por essa produção também que é tão importante. Porque essa produção de ciência, a gente sempre tem que entender por que nós estamos fazendo isso. A ciência que nós produzimos, ela vai favorecer a sociedade que nós vivemos. Então, isso tem que sempre ser foco também aí do nosso processo de produção. Ok? E aí eu faço aqui a primeira pergunta, professor Renato, que é: qual a aplicação e a importância da ciência e sua aplicação na sociedade? De que forma ela é conduzida e utilizada pelos grupos de cientistas? Ok, então vamos lá falar um pouquinho sobre isso, né, pessoal? Queria começar com um ponto que eu acho que é bem relevante, que nem todo mundo que faz uma ciência aplicada, né? Ou seja, uma ciência que vai ter um fim para a sociedade, né? Muitas das pesquisas que a gente faz, elas são pesquisas de uma ciência que a gente chama de ciência básica. Ela quer apenas investigar alguma coisa, sem saber se aquilo causa um efeito benéfico, maléfico, ou que seja para a sociedade. Essa ciência básica, apesar de parecer irrelevante, ela acaba por trazer descobertas muito importantes e fazendo ciência básica, a gente constrói exatamente o termo básico, né? A base do conhecimento, para que a gente possa ampliar depois para uma ciência aplicada e que realmente traga algum
algum benefício, né? Vamos dizer assim, né? Que esse benefício também é relativo. Mas aí é bom a gente ter essa noção dessa diferença, o que seria uma ciência básica e o que seria uma ciência aplicada, né? Muito da pesquisa que é feita no Brasil é feito como ciência básica. Isso acaba levando a esse discurso, né? É uma ciência irrelevante, que não causa nenhum benefício. E, na verdade, isso é uma ignorância muito grande mesmo, porque é toda essa ciência básica que vai propiciar a gente chegar um dia nessa ciência aplicada. A gente poder atingir objetivos claros depois. Se não tiver ciência básica, a gente não consegue produzir nada, né? Então, a fala de que a gente precisa só utilizar a ciência e não produzir a ciência, ela é uma fala até engraçada, né? Porque a gente vai utilizar a ciência produzida por quem, né? Por que a gente não pode fazer, né? Não sei, enfim, né? Um outro ponto também que a gente tem que ver com relação a isso é que a ciência é feita por pessoas, né? Então, vai ter um cidadão lá que vai estar colocando a mão na massa, trabalhando, e aquela pessoa, aquele ser humano, ele tem as suas particularidades e o seu modo de ver o mundo, né? Os seus próprios paradigmas. E ele acaba incorporando isso na sua pesquisa. Então, por isso que muitas vezes é muito importante que a gente possa ter uma análise por pares, que a gente fala na ciência, né? Isso já está na outra parte aqui. Ó. Como é que é conduzida e utilizada pelos grupos de cientistas, né? Os cientistas se organizam em pares. Você pega o seu trabalho, você manda para uma revista e a revista manda para revisores. Esses revisores são pessoas da área que entendem, que conhecem, que vão colocar a sua perspectiva no trabalho. E aí sim criar um conhecimento um pouquinho mais neutro. Só que isso aí seria uma polêmica, porque esse termo ciência neutra aí seria um pouco utópico, né? Não tem como ser totalmente neutro, como nada na nossa vida é neutro, né? Sempre vai ter alguma perspectiva, algum paradigma que entra de alguma forma, né? Alguma visão de mundo que entra de alguma forma. Então, isso é importante vocês saberem. Toda vez que alguém está fazendo ciência, ela está colocando um pouquinho dela naquela pesquisa, e isso pode levar essa pesquisa para um lado ou para o outro. Então, eu tenho aqui na minha frente 1000 dados específicos sobre alguma coisa. Eu posso trabalhar esses 1000 dados de 100 maneiras. A maneira como eu vou trabalhar é um pouco de mim que está indo lá, né? Então, aí eu já tiro um pouco dessa neutralidade, né? O ideal é que a gente utilize métodos que tentem ao máximo fazer com que a participação do pesquisador, a participação do cientista, ele se exclua, né? Ele afaste um pouco a sua visão daqueles métodos, mas a gente nem sempre consegue, né? Então, é basicamente esse ponto aí. Então, as aplicações na sociedade, assim, são inúmeras. Eu acho que até, se a gente for ficar falando sobre isso, a gente fala um dia inteiro, né? Como que a gente aplica a ciência na sociedade e na nossa vida inteira, em tudo é ciência, né? Então, eu queria trazer um ponto mais sobre como que a ciência vai se desenrolando até chegar numa possível descoberta aí relevante depois para a gente, né? Pessoal, isso que o professor Renato falou é bem legal, porque às vezes a gente também tem a visão da ciência só com aquele profissional que está dentro do laboratório, de jaleco, com os ratinhos ou com um paciente, fazendo aquela pesquisa aplicada. Quando eu pego um material e eu começo a escrever, por exemplo, determinado tema que nós vamos trabalhar com vocês, o pré-projeto de pesquisa. Vocês podem evoluir esse projeto para que ele vire um artigo. Tem uma área dessa pesquisa que nós estamos falando, que é a revisão de literatura, que ela é considerada uma pesquisa e é publicável. Vocês podem conseguir publicar os resultados dessa pesquisa sem ter que ir lá e aplicar propriamente dito. É uma revisão do que já foi dito por outros autores, e a partir dessa revisão você faz as suas reflexões sobre o que já está posto. Então, o estudante, e essa talvez seja a mais interessante para que vocês comecem a fazer. Porque a partir dessa, vocês podem migrar ou ascender para outras áreas de pesquisa que são mais aplicadas. O que nós queríamos colocar para vocês é porque a ciência ela é complexa, sem sombra de dúvida, mas temos a possibilidade de fazer ciência, muitas vezes, com o que nós temos dentro de sala de aula, por exemplo. Surgiu uma hipótese que vocês começaram a conduzir, por exemplo, dentro do nosso fórum de debate, e a partir daquilo ali vamos escrever um artigo que traz os principais autores que trabalham aquela perspectiva e depois vamos fazer uma reflexão sobre isso. Isso também é fazer ciência. A ciência não é totalmente complexa como muitas vezes nós pensamos. E aí, para que a ciência aconteça, ela precisa ser fomentada, ela precisa de órgãos que a amparem. E ciência é cara. A gente sabe que fazer ciência é muito caro.
A partir disso, eu trago aqui uma pergunta que vai ser trabalhada pela professora Carolina, que é como são financiadas as pesquisas e qual a importância para a sociedade. Então, eu acho que um dos conceitos mais interessantes da unidade 4 é o de comunidade científica, né? A comunidade científica engloba uma série de atores sociais, né? Uma série de pessoas e instituições sociais, principalmente, que estão envolvidas no processo de produção científica. As universidades são o centro de excelência e de produção de pesquisa, mas não somente. Há também instituições privadas, né? Há institutos públicos, institutos privados que produzem pesquisa, pesquisa social, pesquisa tecnológica, pesquisa na área a indústria farmacêutica. É uma das principais áreas de produção de pesquisa na área de saúde, né? E aí a indústria, às vezes, é isso, ela é privada, ela não é financiada pelo governo. No caso aqui, vamos voltar para o nosso contexto universitário, né? As principais agências que financiam a produção científica acadêmica no âmbito universitário são duas agências de fomento, principalmente no Brasil, né? CNPq e CAPES, e essas agências elas liberam recursos financeiros para as reitorias das universidades gerenciarem esses recursos e destinar esses recursos para grupos de pesquisa. Por que eu estou falando bastante aí da questão da comunidade científica? Porque uma das maneiras mais fáceis de vocês terem acesso, né, a financiamento de pesquisa é justamente conhecendo os grupos de pesquisas, né, conhecendo os grupos que já recebem financiamento dentro das faculdades, universidades e que já produzem pesquisas que trazem impacto. É aquela coisa, né, como o José Renato falou, é importante numa pesquisa ela trazer algum impacto para a sociedade. Seja um impacto financeiro, um impacto de melhora social, de diminuição de desigualdade, de aumento do acesso a algum bem, a algum serviço, enfim, né, ou questões de saúde, enfim. Mas é interessante que na comunidade científica as pessoas fazem esses trabalhos, por exemplo, de revisão bibliográfica para saber o que já é feito, o que ainda não é feito, onde se investir, quais são as áreas que podem trazer um maior impacto, né, que tem um potencial maior de pesquisa. E mais, né, a comunidade científica ela ajuda a gente a divulgar resultados. Esses resultados, quando são divulgados, eles podem vir a ser aceitos, validados ou às vezes contestados. É interessante também por uma questão de otimização de tempo, de capital, né? Às vezes uma pesquisa está sendo feita em Brasília ou em outra cidade brasileira, ao mesmo tempo duas pesquisadoras fazendo ao mesmo tempo a mesma pesquisa e poderiam se unir para fazer uma pesquisa só. Né? Então, divulgar os resultados de pesquisa, seja por artigos, publicações, participações em eventos, né? Ou seja, trazendo um produto inovador para a sociedade, isso tudo compõe o que a gente chama de comunidade científica e é um passo muito importante para a ciência. Se a ciência fica lá engavetada, só a pessoa que está fazendo dentro do laboratório dela, dentro do grupo de pesquisa dela, faz aquilo ali não é divulgado, para que aquilo serve? Né? Para que esse conhecimento está sendo gerado e para que ele serve? Então, o interessante é realmente isso. Você já, enquanto, né, assumindo essa postura de pesquisadores, pesquisadoras, começarem a desenvolver a curiosidade de saber o que a universidade tem feito, a faculdade tem feito, qual é a comunidade científica que já está pensando sobre aquele tema, como tem pensado e como tem organizado isso. Pessoal, aí como o professor Renato e a professora Carolina colocaram, nós estamos num espaço que ele é privilegiado para o desenvolvimento da ciência. A universidade, a faculdade, ela tem por si essa necessidade, essa inquietação do desenvolvimento da ciência. E nós percorremos aí, que é um percurso... nós passamos aí pela aula 1, 2, 3 e 4, que é um percurso que demora um pouquinho, não é fácil fazer ciência no nosso país, e que é bem trabalhoso, é caro. E aí eu trago a nossa última pergunta aqui da aula 4, que vai para que vocês contextualizem essa questão que será perguntada aqui para o professor Renato, que é o que é plágio e quais são suas consequências. Acho que a gente poderia, cada um, falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que esse é um tema muito, muito importante e relevante para nossas disciplinas, mas para a vivência do estudante como um todo, né? Pessoal, o que seria um plágio, né? Plágio é quando a gente assina ou apresenta algum trabalho intelectual, né? Que a gente assina ou apresenta como sendo nosso, mas que, na verdade, ele foi feito, produzido, pensado por outra pessoa. Então, quando a gente fala de trabalho intelectual, deixando bem claro, não é só um trabalho de colégio, não, de universidade, não, é qualquer coisa. É você pegar um quadro e pintar igual, é você pegar uma ideia e fazer igual. Então, plágio acaba que, por causa disso, tem toda uma subjetividade mesmo, né? Acaba sendo um pouco subjetivo por causa disso. Mas a gente sabe que
Bom, basicamente, a gente pode pegar um texto completo e publicar como sendo nosso, a gente tem um plágio total de alguma coisa, né? Mas a gente também pode pegar pequenas frases que foram bem pensadas, que foram bem trabalhadas por alguém e colocar no nosso trabalho, sem dizer quem é o autor, né? Isso é importante. Se você fala quem é o autor, se você fala de quem é o crédito, isso não é plágio. Você está citando aquela referência, você está falando que foi aquela pessoa que falou. Qual que é a importância disso, pessoal? É que, hoje em dia, existem muitos programas para detectar plágio e está cada dia mais fácil ver se foi você mesmo que pensou naquilo, naquele texto ou não. Eu costumo brincar que se, por exemplo, eu e a professora Carolina formos falar sobre a mesma coisa agora, a gente vai escrever de maneira diferente. Não tem como a gente escrever igual. A gente nunca vai ter, as nossas ligações neurológicas nunca vai nos levar a escrever a mesma coisa. É impossível, não tem como. Então, não tem como a gente escrever a frase do mesmo jeito, usando as mesmas palavras. Então, se a gente está usando as mesmas palavras e é do mesmo jeito, é porque a gente pegou de outra pessoa, né? Então, pensando na nossa vivência como um todo, a nossa responsabilidade como estudante, a gente precisa fazer nossas atividades e a gente precisa colocar o que a gente acha, o que a gente sente naquelas atividades. E não pegar algo que alguém já pensou. Eu sei que é muito mais fácil, mas não é justo, não é honesto e não está te fazendo crescer. Está te estabilizando. Tu está lá, pegando uma ideia e colocando lá. Tu deu um Ctrl+C, um Ctrl+V, copiou e colou, continua a mesma pessoa. Quando você coloca a tua ideia, você melhora, você cresce, né? E essa é a nossa função aqui, é ver você crescer, é ver você melhorar, né? Não é deixar você do jeito que você está. Você quer terminar seu curso do mesmo jeito que você entrou? Eu imagino que não. Então é bom a gente evitar esse tipo de coisa. Lembrando mais uma vez que isso não é só em trabalho científico, é em qualquer coisa. Trabalho acadêmico, quando você pega uma frase que alguém colocou numa rede social e coloca como sua, sabe? Não foi você que colocou, então dá o crédito, fala quem foi, isso é importante, tá? Eu acho assim, só para complementar, e também fazendo relação com o que a gente viu nas outras aulas, né, os aspectos da ciência e o que é a ciência. Vamos imaginar que grandes nomes da ciência tivessem plagiado outros grandes nomes da ciência, né? Um Leonardo da Vinci, por exemplo, plagiou um quadro, ou plagiou ele era um grande matemático também, né? Cálculos, enfim. A gente não teria tido a evolução da ciência e não teríamos chegado ao ponto em que chegamos de evolução tecnológica se as pessoas apenas reproduzissem o que foi feito antes. Então, a reprodução ela não leva a gente a avançar, ela não leva a gente a criar coisas novas, ela limita a nossa potencialidade humana. Então, se pessoas antes de nós conseguiram chegar ao estágio, né, ao estado da arte que nós temos hoje, é porque elas ousaram, elas se reinventaram, elas pensaram de maneira autônoma. Às vezes, pensar de maneira autônoma pressupõe aquilo que eu já havia falado antes, de eu partir de um paradigma, de um pensamento, de um outro autor, de uma outra autora. Muito difícil sair do zero, a gente não sai do zero, a gente dialoga e todo texto é um intertexto. Né? Isso é o Bakhtin que fala lá nos estudos de discurso. Toda vez que eu escrevo algo, eu não estou escrevendo de maneira autônoma, eu escrevo com base nas minhas vivências, na minha trajetória. Mas minha forma de escrever é essa sim, de fato. A linguagem é muito plástica, é fantástica porque ela é infinita. Né? Então, enfim, formas de dizer algo novo. Então, exercitem isso. É claro, é muito difícil. Chegando no mundo da ciência, isso tudo se descortinando para vocês. Né? É um mundo inteiro de novidades, coisas que vocês estão se apropriando agora. Vocês só vão ter clareza e segurança de fazer um trabalho autoral, de qualidade, de excelência, para ser publicado, se praticarem, se colocarem a mão na massa, se desafiarem. Né? Então, é um exercício, mas como exercício é preciso fazer, né? Não adianta, eu quero ficar musculoso sem academia, não. Para ficar musculoso eu preciso ir lá e malhar. A mesma coisa é o intelecto, né? O nosso intelecto ele vai se aprimorando e vai crescendo conforme a gente vai praticando. E a prática é essa mesmo, da escrita, do desenvolvimento da dúvida metódica, de pensar o mundo e usar essa lente social, essa lente científica para ler o mundo, questionando, duvidando. Né? Isso são exercícios individuais. Né, vocês vão se apoiar em nomes e em ombros de grandes nomes de autores e autoras, mas o trabalho é de vocês. E aí a nossa ideia de apresentar para vocês a possibilidade de já pensarem em pré-projeto é justamente isso, para trabalhar a autoria. Se fizer copia e cola, vocês vão sair, né, do ponto de partida, vai ser o mesmo do de chegada.
não vai acrescentar muito à formação de vocês. É interessante se desafiar enquanto escritores, produtores de conhecimento. Pessoal, bem legal aqui que os professores colocaram. Acho que talvez seja a melhor dica que nós demos aqui na nossa aula, porque o plágio, além de ser negativo, além de não ser ético, além de ser feio, ainda é crime. Plágio é crime, tem legislação específica para isso. Então, o que nós queremos de vocês? Que vocês construam as atividades de vocês a partir do que já está posto pelos autores, mas sempre trazendo o que vocês estão refletindo sobre aqueles autores. Não é porque, por exemplo, uma teoria já está estabelecida aí por anos que nós não vamos contestar elas. Mas esse fato de contestar, ele tem que ser trazendo autores, que é o que nós chamamos de fazer com que os autores eles dialoguem. Então isso é muito importante. Então a gente deixa isso aí como dica para vocês. A gente pede para que vocês continuem realizando as atividades, pensando aí nessas atividades de forma reflexiva e se voltando mesmo para a produção científica, que é, se você pega um autor, então você reescreve sobre ele, como o professor Renato colocou, que é ninguém escreve igual, né? Então todo mundo aí vai ter a sua pitadinha de eu naquela escrita científica. Aí a gente queria saber se tem alguma dúvida. Não? Pessoal, então a gente deixa aí um abraço para vocês. Foi muito legal esse momento aqui. Espero, a gente sempre fala, né, que esse momento aqui está finalizando, mas o ambiente de estudos, ele está aí 24 horas. Todas as vezes que vocês precisarem, nos procurem. Nosso processo de mediação, ele acontece nesse período de 24 horas. Nós combinamos de atender vocês da forma mais agilizada possível. Então nós nos colocamos aí, esse momento, como eu falei, está finalizando, mas a gente tem ainda mais uma caminhada aí nesse período de desenvolvimento da disciplina. A gente deseja uma boa tarde para vocês e até a próxima. Eu queria só pedir um favor, assim, se vocês gostaram desse formato, assim, nós três conversando, se vocês pudessem dar um feedback lá na nossa área, no nosso ambiente virtual, seria muito interessante, porque a gente estava fazendo sempre, cada professor dando uma aula, né? Mas às vezes esse formato aqui de perguntas e respostas, ele é mais dinâmico, às vezes ele é mais interessante. E eu quero que vocês participem também, entrem lá no ambiente virtual para conversar, então já estou incentivando mesmo. Então, muito obrigado, me despedindo de vocês. Você quer se despedir, professora Carolina? Eu queria também fazer esse chamamento para que vocês deem devolutivas, principalmente dessa aula, que a gente quis trazer um formato diferente da aula anterior, né? Então, digam lá para a gente se gostaram, se tem sugestões. A nossa ideia é para uma próxima videoaula fazer novamente dessa forma, mas atendendo às dúvidas de vocês, né? Então, já façam uma leitura já direcionada das próximas unidades, das próximas aulas, e aí enviem dúvidas a partir das leituras de vocês, tá? Agradecer o fato de estarem aí assistindo até o final e convidar para que continuem participando da plataforma, tá bom? Um abraço, boa tarde.